Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais um Brasil das Gerais. Seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje nossa conversa é sobre os desafios do maternar no mundo atual. Os questionamentos são muitos e as incertezas também. A maternidade virou uma indústria cheia de regras e modismos. Vamos falar sobre isso? O programa está começando. Tem um provérbio africano que diz que é necessário uma vila inteira para criar uma criança. Se antes nossas avós contavam com a ajuda de muitas pessoas nessa missão, hoje não é bem assim. As mulheres contemporâneas têm que aliar a maternidade com a vida pessoal, profissional e inúmeras cobranças sociais. E se a tecnologia e as redes sociais chegaram para facilitar a vida e a troca de experiências, por outro lado, tem deixado as mães ainda mais inseguras. Segundo pesquisa divulgada pela revista Pais e Filhos, 82% delas afirmaram que se comparam com outras e 69% revelaram não se sentirem confiantes nesse papel. Para falar sobre os desafios da maternagem no mundo atual, convidamos duas mães e especialistas no tema. A Marcela Alonso, que é psicóloga e orientadora de pais, e a Ana Cláudia Eutrópio, que é psicóloga, doutora em educação pela UFMG e coautora do livro Meu Adolescente. Olá, muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, um prazer estar aqui. Boa tarde, obrigada. Ana. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer também estar aqui. Marcela, para a gente começar, qual o papel da maternidade em nossa cultura? Em pleno século XXI, ainda vivemos numa sociedade patriarcal? Sim, eu posso dizer que sim, porque é claro que hoje a gente está tendo os pais de alguma forma estão mais participativos, mas a sociedade e acaba que as mães também acreditam que a gente tem esse papel do cuidar, né? E fica o pai, ele quando cuida da criança, ele é tido como um bom pai. Uma mãe, quando ela cuida da criança, ela é colocada como tudo bem, é o seu papel, né? Não existe uma noção de pensando em gênero, de igualitária ainda, né? A gente ainda não percebe isso. É claro que existe um movimento, eu acho que esse tipo de discussão que a gente está se propondo aqui vai gerar, né? Vai gerando essa nova percepção da mulher, do lugar dela na sociedade, e trazendo esses pais para participar, né? Trazendo a sociedade para participar dessa discussão, e a mãe podendo se colocar em pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente acaba entendendo que é minha função e você nem para pensar, né? No meu consultório, a maioria das mães vem sozinhas. E muitas vezes os pais não vêm, ou só depois de muitas chamar, né, que esses pais vêm, e eles às vezes não entendem o lugar dele também nesse processo, né? É como se nós mães não estivéssemos fazendo mais do que nossa obrigação. Sim. Ana Cláudia, por outro lado, a maternidade contemporânea, com todas as informações aí a que a gente tem acesso, traz uma ditação de regras sem fim. Como lidar com esse movimento? Eu acho muito bacana essa discussão, né, de novas paternidades, só para retomar ali, eu acho que a gente tem esse movimento dos pais encontrarem um outro lugar para além do punir, prover e proteger, que eram os 3 P's que os pais eram responsáveis, e a mulher sempre com o cuidado. Isso vem se mudando, mas ainda é um caminho a ser percorrido. Em relação a nós, mulheres, e a esse exercício da maternidade no mundo de hoje, eu fico muito impressionada, né, com esse excesso de prescrição.
é como se você tivesse que, para ser boa mãe, seguir milhões de cartilhas, opções disponíveis, você tem que escolher qual você vai seguir. Seguir ela à risca, e você não pode falhar. Então, há um imperativo de perfeição em relação ao exercício da maternidade no mundo de hoje, que está adoecendo as mulheres. Acho que todo o movimento de maternidade consciente, ele é super útil, ele é super importante de levantar a reflexão sobre a maternidade, sair de um certo piloto automático, mas o lado B, vamos falar assim, dessa discussão, é o excesso de regras que está, às vezes, aprisionando as mulheres. E elas estão, às vezes, se desconectando da intuição, desconectando da própria observação da sua realidade, né? A gente fica, às vezes, ainda mais perdida, né? Gente, a Catarina é mãe de 3 filhos e já passou por inúmeros desafios nesse caminho da maternagem. Vamos ver o que ela conta. Eu me tornei mãe aos 24 anos, quando meu filhote tinha 2 anos e meio, nós nos separamos, o pai dele e eu, e 2 meses depois da separação eu descobri que eu tinha me separado grávida de gêmeos. Eram basicamente 2 na barriga, 1 no colo, morando sozinha em outra cidade. Estava separada, eu continuei, e nós 4, né, eu e os 3 vivemos sozinhos por 5 anos, até eu me casar novamente e né, conseguir refazer minha vida afetiva e hoje ter a família que eu tanto desejei. Eu lembro quantas reuniões eu já abandonei no meio, porque eu tinha que correr na escola para buscar os meninos, e eu falava assim com o pessoal: gente, me espera, eu preciso de meia hora, vou buscar as crianças. Devolvia lá para o trabalho, deixava eles lá, os colegas ajudando, cuidando, entretendo, colorindo, enquanto eu podia pelo menos terminar as pautas mais urgentes. Isso de cuidar de filho doente à noite, isso de ter que faltar ao trabalho, isso de pedir compreensão o tempo todo e ao mesmo tempo ter que ser muito mais produtiva e competente para fazer as compensações do que a maternidade exige de nós, abafar um pouco a culpa, essa que grita tão alto aqui dentro do coração da mãe, né? Ver que a gente faz o melhor e que sim, dá certo, né? Quando a gente olha para eles e vê eles se encaminhando, se tornando boas pessoas, dá um quentinho no coração de entender que esse mundo tem jeito sim e depende da gente. Um beijo para todas as mães, viva o nosso dia e persistamos, porque talvez seja a missão mais nobre que a gente tem para desempenhar. Sem dúvida, Catarina. Obrigada pelo depoimento, por compartilhar essa história aí tão bonita, né? E de tanta luta com a gente. Agora vamos ouvir a história da Edna. Ela é mãe de 4 e fala sobre a experiência de estimular a independência dos filhos. A minha forma de lidar é entendendo que eu não sou onipresente, que eu não vou conseguir estar em todos os momentos, em todos os locais, em tudo que os meus filhos fazem, até porque são 4, mas eu acho que mesmo que se fosse um só, que até para ter 4 eu já tive filha a primeira, né? Então ela ficou um tempo sendo só ela. Você não consegue estar presente em todos os lugares, tem que entender isso. E eu tenho momentos para mim também, né? Então mesmo que eu não esteja com eles, tem momentos que eu vou estar fazendo algo para mim. E como que eu trabalho isso com eles? É conversando, explicando que não tem como uma mãe estar presente sempre, vai ter coisas que eles vão ter que fazer sozinhos, e eu vou estimulando neles a autonomia, a independência, eles saberem tomar decisões sobre algumas coisas, fazerem coisas sozinhos também, irem a alguns locais. Dar essa independência para eles não significa que eu estou sendo negligente, eu estou transferindo não, né? Estou ensinando eles a serem autônomos e independentes. Então, a gente vai conversando, explicando e deixando eles entenderem que eu os amo, mas eu não tenho como estar presente em tudo que eles fazem. Sem dúvida. E obrigada, Edna, por dividir também com a gente a sua vivência. Marcela, histórias aí que eu tenho certeza muitas mulheres se identificam, né? Ser uma mãe solo, como a Catarina foi durante um tempo, é ainda mais difícil para criar um filho hoje? Sim, principalmente se ela não tiver uma rede de apoio.
né? Se ela não tiver uma família por trás, se ela não tiver amigos, se ela não tiver num ambiente de trabalho que consiga compreender isso. Então, assim, ser mãe é aquilo que você estava falando no início, né? Antigamente, um filho era cuidado por uma comunidade. Hoje, a gente percebe essa dificuldade, né? E a mãe solo, ela tem uma carga muito grande, porque ser mãe é muito difícil. Ser mãe é muito difícil porque é um desafio de criar um outro ser humano, né? E que não existe uma bula, não existe uma regra, não existe nada. Então, uma mãe solo, ela fica numa posição muito de desamparo, né? E esse desamparo, de alguma forma, pode gerar muitas questões. Então, assim, é muito importante essa mãe que estiver vendo aqui a gente, perceba que está só, tente encontrar alguém com um porto seguro, né? Tente encontrar alguém que ela possa realmente pedir ajuda, que é fundamental, porque ninguém consegue fazer sozinho, né? Não dá para criar sozinho. Nossa, as angústias, as aflições e as ansiedades são grandes. A gente continua conversando sobre isso no próximo bloco e também sobre essa questão da autonomia que a Edna trouxe para a gente, né? Como criar e desenvolver a autonomia dos nossos filhos para a vida. Já, já. Estamos de volta conversando hoje sobre os desafios da maternagem no mundo de hoje com a psicóloga e orientadora de pais Marcela Alonso e a psicóloga doutora em educação pela UFMG e coautora do livro Meu Adolescente, Ana Cláudia Eutrópio. Gente, ao mesmo tempo em que a mulher se encanta com a maternidade, ela precisa lidar com situações inesperadas, né? A falta de descanso, a permanente preocupação de estar ou não fazendo a coisa certa. Podemos dizer que a maternidade é um paradoxo, Ana Cláudia? Com certeza, né? Acho que a maternidade, assim como outras situações da vida, são recheadas de ambivalência, né? Tem um lado incrível, tem um lado super pesado. Acho que todo o movimento de maternidade real e de ter... Agora as pessoas estão falando mais da sombra da maternidade, né? Acho que ela precisa de aparecer. Ao mesmo tempo, eu também acho que só existe sombra onde tem luz, né? Então, a gente também precisa falar da luz da maternidade, da delícia que é ver as crianças crescendo, vê-las ficando autônomas, conseguindo cada vez mais tomarem suas próprias decisões, terem suas opiniões. Eu acho que aí, já puxando aqui, né, para a maternidade na adolescência, que coisa maravilhosa que é ver o filho tendo opinião. Então, acho que também todo mundo fala da adolescência, mas assim, a sombra da adolescência todo mundo fala, mas qual que é a luz, né? Que também acho que a gente precisa de falar disso. Sem dúvida. E Marcela, como lidar com as incertezas, com a ansiedade, com as angústias e com a insegurança que fazem parte do papel de mãe? Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer o que a gente sente, né? Nós temos um déficit de reconhecimento do sentimento, de tudo que envolve. Então, aqui no consultório, o primeiro passo eu preciso primeiro entender o que eu sinto, nomear o que eu sinto, porque se eu sei se eu estou com medo, ou se eu estou com raiva, ou se eu estou com culpa, eu consigo, aí sim, me comprometer e me comportar a favor do meu valor e não dominada pelo sentimento. Então, o primeiro passo é conseguir perceber em você o que você sente, para assim você também ensinar o seu filho a se perceber o que ele sente. Porque aí a gente chega nesse lugar que a Ana estava falando, nesse lugar que é bom, porque eu erro também, e tudo bem se retratar, e tudo bem pedir desculpa, ensinar o seu filho, porque não existe perfeição. Quando a gente tenta fazer algo que é perfeito, já é problema.
já existe um problema. Então, é você se colocar nesse lugar de vulnerável, nesse lugar de que erro também, e que eu sinto coisas, e que todos os sentimentos, eles são importantes, porque eles nos dizem qual é o caminho. Não existe sentimento bom e ruim, existe sentimento confortável e desconfortável. Isso sim, tem uns muito desconfortáveis, mas eles nos indicam aonde a gente vai chegar, né? Então, esse é o caminho, sabe? Porque a insegurança, a sensação de culpa, tudo vai aparecer o tempo todo, né? Porque a gente não consegue controlar, né? E quando a gente não controla, a gente sente. A gente tem que assumir, né? Que as emoções ruins também fazem parte não só da maternidade, como da vida. E Ana Cláudia, nesse turbilhão de emoções e de incertezas, se junta também a aflição de ter deixado de dar o nosso melhor no trabalho. Como que a gente pode lidar com as cobranças da vida profissional na maternidade contemporânea? Nossa, conciliar maternidade e carreira, acho que dá um programa inteiro só para a gente falar disso, né? Porque como é um desafio. A gente, ao longo da semana, a gente discutiu todas essas nuances aí, realmente de segunda-feira foi bem voltado para isso, né? Mas pode continuar. Até porque, assim, para nós mulheres, aí dentro dessa sociedade patriarcal, é demandada competência, tanto no mundo privado, quanto competência no mundo público. Aos homens é demandada competência no mundo público. No mundo privado, de qualquer jeito que eles fizerem, tá bom. Então, essa cobrança de competência que a gente, né, que existe socialmente em relação a nós mulheres, que eu acho que sobrecarrega ainda mais. Além, claro, das próprias formas como o mercado de trabalho é organizado, que negam a maternidade, né? A gente tem que nos encontrar, né, nesses novos papéis aí de mãe, profissional, mulher, né? Cuidar da vida pessoal também. E conforme o filho vai crescendo, as tarefas relacionadas à alimentação e saúde passam a ser mais simples, mas educar se torna talvez a maior preocupação. Impor limites, estimular a autonomia, incentivar o desenvolvimento social, afetivo da criança. São muitas as responsabilidades, né, Marcela? Sim, eu falo que quando a gente tem um bebê e ele até 2, 3 anos, a gente tem um desgaste físico. Claro, tem o emocional, lógico, dependendo de várias, mas assim, pensando do lado do cuidar, né? É muito físico, porque a gente acorda muitas vezes à noite, a gente tem que dar mamar, a gente tem que trocar fralda, a gente tem que ensinar a andar, e ensinar a andar em nossas costas, meu Deus, né? Então, tem toda essa questão física. Conforme a criança ela vai crescendo, vai se tornando, vai saindo físico e vai entrando emocional, vai entrando as disputas, vai entrando a criança, ela precisa criando autonomia, ela vai começar a entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha certo e o que ela não acha. Então vai começar a ter as negociações, vai começar a ter tudo isso que gera para as mães uma questão de desgaste emocional, porque muitas vezes a gente vai se deparar com as nossas questões, né? Às vezes nosso filho coloca algo que é nosso e que a gente ainda não trabalhou. Então, eu entendo esses dois lados. É muita coisa. E quando chega a adolescência dos filhos, os desafios se renovam. A Carolina é mãe de 2 adolescentes e, ao lado da Ana Cláudia e de mais uma amiga, foi uma das autoras do livro Meu Adolescente. Olha só o que ela conta pra gente. A gente resolveu, então, escrever, produzir, conceber, criar, parir juntas, né, esse filho de 3 mães que foi o meu adolescente. O nosso livro, ele vem com uma proposta bastante lúdica, objetiva, interativa, de conduzir os pais para uma viagem à sua própria adolescência, né, resgatando memórias daquela época e, a partir disso, fazer reflexões sobre esses temas e assim poder ampliar os diálogos sobre eles e também poder fortalecer os seus vínculos e as suas conexões com os seus próprios filhos adolescentes.
O nosso livro foi lançado em meio à pandemia, em 2020, e o fato de ele ter se esgotado ainda na pandemia, né, consolidou para nós o pensamento que nos levou a construir o livro lá atrás, ou seja, né, como é carente esse universo de tratar especificamente desse tema da maternidade de adolescentes, né? Como ainda é preciso cuidar disso com mais atenção, né? Falar disso de uma forma mais aberta e elucidar as questões específicas que envolvem esse momento, né, tão intenso de tantas famílias. Obrigada, Carol, pela participação aqui no programa. A gente também tá com o livro aqui em mãos, já tô doida para ler, super precisada. Ana, a adolescência é um capítulo à parte na maternidade, né? Nossa vivência do passado ajuda ou atrapalha a lidar com os jovens de hoje? Olha, eu acho que todas as vivências ajudam e atrapalham, né? Se eu falava agora há pouco de paradoxo, no final das contas, o quem a gente foi, o adolescente que a gente foi, tanto nos ajuda a lidar com o nosso filho adolescente, quanto também às vezes atrapalha. Quando a gente pensou o livro, a gente pensou nessa proposta de várias atividades de encontro com o adolescente interior, era exatamente para facilitar que cada adulto que tem um adolescente para cuidar possa acolher o adolescente que tem dentro de si a própria adolescência, para daí ter condições de lidar com esse adolescente que está na sua frente, que não é você. E isso é difícil, porque como o adolescente é muito mais próximo da realidade adulta do que a criança, ele te interpela na sua própria vida de um jeito diferente do que a infância te interpela, né? Então, esse esforço de olhar para o adolescente interior é tudo aí que a gente propôs com o livro, por essa aposta de que isso pode facilitar a maternidade e a paternidade com os filhos na adolescência. Marcela, ainda sobre conexões, como as mães de hoje podem se conectar melhor consigo mesmas para mais autoconhecimento e autoestima? Seria o caminho para nos encontrarmos melhores também na maternidade? Sim, com certeza é o caminho. O autoconhecimento ele é fundamental não só para a maternidade, como para qualquer para a mãe se perceber como um todo, né? Se eu consigo me autoconhecer, eu vou conseguir entender os meus valores, eu vou conseguir seguir no caminho do que é valoroso para mim e não o que necessariamente os outros acham que é, né? Então, para mim, é fundamental e é só o autoconhecimento que vai gerar esse sentimento de autoestima, porque se você não se conhece, você fica muito olhando externamente e não internamente. Então, a autoestima e a autoconfiança, elas estão muito ligadas ao autoconhecimento, né? E para a gente encerrar, Ana, em tempos de pandemia, de tanta polarização política e de tanta incerteza, a gente fica procurando mais certezas internas, já que a gente não acha fora. E o que fazer para conseguir encontrar essa certeza dentro de nós? Para a gente encerrar. Eu queria voltar no depoimento da mãe de 4 filhos, quando ela fala assim, eu preciso de criar a autonomia deles porque eu preciso de momento para mim. Né? A gente encontra as respostas diante de tanta incerteza olhando para dentro, claro, lendo, buscando coisas que nos atraem, conversando com pessoas que a gente tem afinidade, mas tendo momentos para si. Né? Como que é na maternidade, que é esse lugar de doar, de doar, de doar e de doar, a gente precisa também de encontrar os momentos de se doar para si mesma, de se cuidar e de estar consigo mesmo, que aí a coisa rola de uma outra forma, com mais tranquilidade, mais certeza interna. É isso aí, que possamos não ser as melhores mães, mas as mães possíveis. Obrigadíssima, viu? Pela presença das duas aqui no programa, adorei. Bom, obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade.
Obrigada também a você de casa pela companhia de sempre, que as mães possam se amar, se cuidar e contar sempre com a colaboração de todos nessa tarefa tão difícil, mas tão incrível da maternidade. Um grande beijo e até amanhã com mais um Brasil das Gerais inédito dedicado a elas. Um grande beijo. Tchau.